Boas, malta. Daqui Pedro nos Prime, colecionador e revisor de figuras de ação e brinquedos vintage e novos. Estou a fazer este vídeo não sendo um vídeo de revisão de nenhuma figura, mas sim um vídeo de tributo. Um vídeo de tributo para uma pessoa que eu tive a honra não só de ter conhecido, mas também de ter trabalhado com ela. Eu refiro-me ao Paulo Jorge Cabral Figueiredo, conhecido sobretudo por Paulo B, que foi ator e dobrador de vários desenhos animados, de várias personagens que marcaram a minha infância e possivelmente a vossa também. Ele foi a voz do Hulk, da série animada dos Wrestlers, foi a voz do General Ivar e de outras personagens dos VR Troopers, foi a voz de vários personagens da Marvel, como o Duende Verde, o Hulk, dos Looney Tunes. Ele foi a voz do Taz, do Yosemite Sam, mas foi sobretudo a voz do Ranger do Espaço, Buzz Lightyear, dos filmes do Toy Story e tanto do filme como da série animada do Buzz Lightyear do Comando Estelar. O Paulo partiu recentemente esta semana e foi, foi uma tristeza enorme. Alguns de vocês sabem, mas muitos não sabem, que eu trabalho no mundo das dobragens. Eu não faço dobragens, malta. Eu apenas trato da produção das séries, dos filmes. E o Paulo foi um dos meus primeiros diretores de dobragem, que eu conheci há 4 anos. E eu tive a honra de ter trabalhado com ele, que foi espetacular. Ele era uma pessoa que respeitava toda a gente, estava sempre bem disposto. Eu, quando telefonava para o marcar como ator, eu não mandava mensagem, eu ligava mesmo. Olá, Paulo, estou a ligar para nós marcarmos para gravar este projeto. E ele chegava sempre bem disposto. Sempre. Houve um dia que eu estava a sair do trabalho e ele também estava a sair e aproveitei a oportunidade para dizer: Paulo, sabe que você participou de um dos desenhos animados que fez parte da minha infância? E ele perguntou-me qual é que era. E eu disse-lhe: foi a série dos Cavaleiros das Estrelas, em que o nome original é Saber Rider and the Star Sheriffs. Ele parou quando estava a descer as escadas e disse-me: esse foi o primeiro desenho animado que eu dobrei. Os Cavaleiros das Estrelas foi o seu primeiro projeto de dobragem. E ele fez a personagem do João Azul, conhecido como Jesse Blue, e os seres de vapor também. Ele disse-me que fez quase todos os seres de vapor, os vilões. E partilhou comigo uma coisa que faziam nas dobragens, que foi a seguinte. Naquela altura, no início dos anos 90, não havia efeitos especiais, nem orçamento. Então, quando as personagens estavam a falar para dentro de um capacete, o Paulo contou-me que eles, para imitar, falavam para dentro de uma lata de feijão ou de grão, como se estivessem a falar dentro de um capacete. Ou seja, eram os efeitos especiais naquela altura. Eu fiquei tão contente quando ele me contou isso, porque não fazia ideia. Um, e um dia no trabalho eu encontrei alguns episódios, chamei-o, Paulo, venha aqui ver uma coisa. E quando ele viu a personagem que ele fez, o João Azul, a falar, ele olhou para aquilo com uma cara séria e a recordar os tempos de quando gravavam. Ele ficou muito contente. E sempre que eu encontrava alguns outros episódios na internet, enviava para ele ver e ficava muito contente, porque ele não tinha nenhuma gravação da série. Ah, foi mesmo bom ter trabalhado com o Paulo B. Foi mesmo bom. E um dia, ah, eu,
estávamos a gravar uma série de pessoas, live action, que era da ação, e eu disse-lhe, sabe que esta série, não sei porque, lembrou-me os VR Troopers, que também participou, o Paulo. E ele disse-me que, pois foi, eu gostava de ter feito aquela a série. Ele fez o General Ivar e outras personagens. E ele não fez a voz do vilão principal, o Grimward, mas um, fez um match do ator dizendo a frase do Grimward: Forças das trevas, forças do mal, levem para a minha realidade virtual. Eu, quando ouvi aquilo, arrepiei-me todo, porque parecia que eu estava a ver o desenho animado outra vez naquela altura. A série daquela altura, quero dizer. Eu fiquei mesmo sem palavras. O Paulo B animava as pessoas. Ele era mesmo espetacular. Era uma pessoa muito querida, muito bem disposta. E com a sua partida, o mundo das dobragens ficou mais pobre. Muito mais pobre. Ele participou em muitos projetos, entre filmes, ele participou em muita coisa. E mesmo em séries mais recentes dos últimos anos, como o Ivanhoe, a nova dobragem do Batman que foi feita, o Stugo, um, Ayla, Super Kitties, muitas outras séries que ele participou. Um, e agora vai sair o novo filme do Toy Story. Eu não faço ideia se ele chegou ainda a gravar. Eu não sei. Mas quer ele tenha gravado ou não, malta, eu vou ver o filme à mesma. Por respeito, por uma personagem que é a personagem que eu mais gosto do Toy Story, o Buzz Lightyear. Quando for ver o filme, logo saberei se fez a gravação ou não. A voz dele era muito característica e há de sempre ser característica nos desenhos animados dos Vingadores, dos Looney Tunes. Há de sempre ser muito característica e muito memorável. Quando nós soubemos que ele partiu, o nosso local de trabalho parecia um velório. Ficámos todos muito tristes. Ele já não andava bem de saúde, mas não fazíamos ideia que fosse acontecer o que aconteceu. E estas personagens que estão a ver que ele gravou, e entre muitas outras, foram exemplos do seu trabalho ao longo dos anos. Paulo B, muito obrigado. Muito obrigado por ter trabalhado consigo e por ter partilhado comigo as memórias das gravações e de tudo o resto também. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado por ter sido um dos pioneiros de eu ter tido uma infância feliz na, nos programas que eu via na televisão e no cinema também. Eu, eu estava até a dizer à minha miúda, malta, eu disse, tu já viste como o mundo é pequeno? Eu nunca pensei que fosse trabalhar num ramo das dobragens e ter não só conhecido as pessoas que fizeram parte das nossas infâncias, mas também da oportunidade de trabalhar com elas. E isso para mim vale muito. E o Paulo B era dos melhores. Não querendo desvalorizar os outros dobradores, muito pelo contrário, mas ele marcou muito a minha infância em muitos desenhos animados. E agora eu vou manter as memórias e sempre que tiver a oportunidade de rever os trabalhos dele, Looney Tunes, VR Troopers, etc. E mais uma vez vou ver o filme do Toy Story 5 quando sair. E mesmo não tenha feito a dobragem, não sei,
eu vou ver com respeito, a pensar sempre no Paulo B e na sua icónica frase da personagem. E aqui tem, malta. Já sabem, subscrevam, comentem, ponham gosto, qualquer coisa, é só dizerem. E aqui tem, este é o meu vídeo de tributo ao grande dobrador de desenhos animados Paulo Jorge Cabral Figueiredo, conhecido sobretudo como Paulo B. Espero que tenham gostado e para o infinito e mais além.